Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. É o segundo episódio dessa temporada aqui de 2021. Estou aqui, eu sou o Dr. Thiago Biac, estou aqui com o Dr. Raniel Spencer e o Dr. Alan Pereira para discutir um paper hoje envolvendo cirurgia. A gente acabou dando essa chance aí para o Raniel, que andava meio triste com os episódios só de imunoterapia e tudo mais. E aí, como a gente sabe que ele é um fã da técnica, né, Raniel, que a gente vai discutir hoje. A gente vai discutir o estudo Prodigy 7, um estudo aí que envolveu, então, o uso de quimioterapia intraperitoneal associada à cirurgia citoredutora para pacientes com câncer coloretal e metástase peritoneal exclusiva. Um estudo publicado aí na Lancet Oncology agora esse ano e que, de certa forma, aí mudou a prática que vinha sendo adotada aí nesses pacientes com câncer de colo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Tiago, muito obrigado aí, né, ao Tiago e ao Alan que estão falando de um paper cirúrgico. Mas é um paper cirúrgico que envolve quimioterapia, né? Vocês não largam o osso de jeito nenhum. Tá na veia, mas nesse caso tá no peritônio também, velho. O mais engraçado desse estudo, cara, eu preciso contar essa história, porque assim, veja bem, esses franceses, esse é um estudo que foi publicado na Lancet pelo grupo francês, né? Eu conheci essa rapaziada toda aí, o François Quesnay, Dominique Eliard, né, Olivier Guilherme, esse pessoal aí. Não sei se o meu sotaque francês está tão legal, mas é isso. E assim, eu lembro de um episódio num congresso que eu fui, que um amigo meu, coitado do Henrique, o Henrique estava no C Camargo, um abraço para ele. O Henrique foi apresentar, ele foi uma plenária que ele foi contra a HIPEC para câncer de ovário, né? E ele era aquele negócio de contra e a favor, ele defendia o contra e outra pessoa a favor. E o Henrique falando contra, e essa turma estava na primeira fileira, assim, eles pareciam, assim, eles estavam revoltados, sabe? Se mexendo na mesa, cochichando no ouvido do outro. Assim, você vê que isso aí é uma seita, entendeu? Isso é um negócio assim que está na veia, a pessoa acredita nisso. Aí existe um problema. E é isso que eu me questiono muito sobre HIPEC. Eu acho que a ideia é legal, o processo é legal. O doutor Paul Sugar Baker ressuscitou esse negócio e ele funcionou muito bem juntamente com a citorredução, né? Aliás, a citorredução, eu vou falar um pouco mais sobre isso, em pacientes com doença peritoneal mucinosa por tumores de apêndice. Só que houve uma extrapolação por tudo, e isso virou moda e virou não sei o quê, tem outros interesses, deixa para lá, forças ocultas, né? Como diz o meu querido chefe e ex-chefe, doutor Malon. Então, assim, e as pessoas acreditaram muito nisso. Então, quando a gente vê a história desse paper, que foi publicado, foi discutido na ASCO, sei lá quando, 2016, 2017, depois de novo, e a publicação dele só sai agora, em 2021, anos depois, eu não sei o que essa turma estava esperando, né, Aliás, nesse congresso que eu vi esse pessoal aí se batendo na cadeira, foi um congresso que a gente pediu para eles apresentarem os resultados desse paper e eles não apresentaram. Eles já estavam há mais de 2 anos de segmento, né? Eles não apresentaram, apenas falaram que os resultados em relação a comorbidades eram maiores. Toxicidade era pior, lógico, é pior. Vou me demorar um pouquinho mais aqui, Alan, só para explicar aos ouvintes o que se trata isso, né? Como é que funciona, o que é isso. Então, quando a gente tem essa carcinomatose peritoneal, imagina que um tumor gastrointestinal qualquer dissemina no peritônio e ele dissemina só ali, né? Os implantes são puramente peritoneais, né? Implantes que não são hematogênicos, não é uma metástase hepática pulmonar, ela é implante peritoneal. Então, apesar de você ter esse conceito de implante peritoneal como doença metastática, algumas doenças têm um comportamento tão indolente, tão, vamos dizer, lento mesmo, né, que não causam invasão, que uma agressividade, um procedimento, uma terapia local, potente, grande, vai ajudar muito esse paciente. E aí é onde entra essa cirurgia, que é a cirurgia de citorredução, é tirar todo o volume de doença. Antigamente começou-se com um negócio de CC1, deixava 5 milímetros, acima de tanto. É porque essa história começou também juntamente com o pessoal da ginecologia. Então a gente sabe que a oncologia ginecológica em muitos países não é feita por cirurgiões oncológicos, é por ginecologistas. Naquela época, onde isso foi
foi feito, os tumores de ovário, os ginecologistas, enfim, por uma série de razões óbvias, é claro, não eram tão agressivos nessa citorredução. Se você pegar uma escola, por exemplo, extremamente agressiva, a escola alemã, você vê que os trabalhos da escola alemã em relação à citorredução são sempre com cirurgias grandes, com coisas enormes. E se a gente pegar a escola americana, não, eles permitiam mais uma citorredução ali que deixavam lesões pequenininhas e jogava essa quimioterapia. E aí alguns trabalhos para câncer de ovário, principalmente, e depois para alguns tumores também, pseudomixoma e tal, eles tiveram resultados positivos, são trabalhos bem questionáveis, técnicas diferentes, com a adição dessa quimioterapia a tantos graus, somada a essa citorredução. Então, uma vez contextualizando isso, esse paper aqui, ele trata exclusivamente de pacientes com doença peritoneal de origem coloretal. Aqui não entra ovário, não entra neoplasia mucinosa de apêndice ou qualquer outra histologia. Então, quando você opera o paciente tem uma carcinomatose, um adenocarcinoma, seja mucinoso ou não, as pessoas misturam isso, né? Neoplasia mucinosa de apêndice com adenocarcinoma mucinoso. São coisas bem diferentes. Aqui eu falando de adenocarcinoma, o papel da HIPEC na sobrevida desses pacientes. Então, a gente vai ver nos métodos o que era isso, mas aqui é tentando ver se existe o papel dessa quimioterapia intraperitoneal. Foi uma tentativa bem lógica de que saber se isso realmente funciona, partindo de um grupo que acreditava muito nisso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Nossa, falei demais. Eu compensei o episódio passado que o Thiago até perguntar por mim, perguntou. Eu falei muito hoje na introdução, hein, Thiago? Eu achei lindo, porque fazia tempo que eu não ouvi o sotaque francês. Não, e aí, adiantando um pouco aí no estudo, enfim, a gente tinha uma comparação, né? O Dutch Trial, fase 3, lá que comparava o tudo, né? A citorredução com a HIPEC versus a quimioterapia endovenosa convencional. E a gente não tinha, na verdade, essa comparação, né? E como você falou, parece sempre foi visto como uma religião para quem faz isso, o quanto que acrescentaria a quimioterapia intraperitoneal. Você tinha estudos mais antigos aí com a mitomicina, esse estudo utilizou oxaliplatina, né, intraperitoneal, mas essa comparação só a citorredução ou a citorredução com a quimioterapia hipertérmica intraperitoneal, a gente carecia desse dado e é justamente essa comparação que é feita nesse estudo, né? Pacientes, então, apenas com carcinomatose peritoneal, que tinha um índice aí de carcinomatose de até 25, um bom performance, funções orgânicas adequadas, eles eram randomizados aí para serem submetidos apenas à citorredução ou a citorredução com a HIPEC. Lembrar que assim, a gente tem que entender esses conceitos, né? Essa escola francesa do professor Dominique Eliard, a gente vai falar um pouco sobre o tipo de quimioterapia que eles usam, essa questão desse índice, o que é isso? 25, né? Então, quando você vai operar um paciente que tem uma carcinomatose peritoneal, o próprio Paul Sugar Baker criou, né, uma escala de índice de doença. Então, vai lá de 0 a 39, você divide o abdômen em 9 quadrantes, mais três pontos que é do intestino delgado, pegar jejum no ilho e ilho distal, e você soma, dependendo do número, do tamanho das lesões, do conglomerado, você dá um número de 0 a 3, de tal maneira que o paciente pode ter um índice de carcinomatose peritoneal 0 ou 39. Isso é o máximo. 0, 39. E aí eles começaram a ver fatores prognósticos em relação à sobrevida e duas coisas eram muito importantes em todos os trabalhos sempre. Era o IDP, né, ou PCI, em inglês, que é isso. PCIs menores, melhores resultados. Então, PCIs ou IDPs abaixo de 20. Né? Depois, o próprio Dominique Eliard, para a doença coloretal, baixou isso mais ainda, para 12, 10, 12. Tem grupos que fazem abaixo de 7, 8. Olha só como é que funciona isso. Então, cada vez menor o índice, melhor a sobrevida, e eles viram que os resultados em câncer coloretal, você tem quanto menor, melhor. E a citorredução. Então, citorredução completa versus incompleta. Então, são duas coisas muito importantes. Do ponto de vista prático, imagina só, você abre lá a barriga do paciente. E aí você abre a barriga, depois de 2 anos de quimioterapia, então tempo, intervalo livre de doença é uma coisa fundamental, né?
Isso é uma coisa que esses trabalhos não contabilizam isso, né? É uma coisa fundamental. E aí você vê lá 2 nódulos soltos ou presos a um pouco ao reto peritônio. 2 nódulos soltos. Cada nódulo tem 5 centímetros. Você olha assim e fala, é um IDP de 6. Tá? 6. Da mesma maneira, se você abre outro paciente e ele tem 6 nódulos pontiformes em 6 pontos distintos. O IDP é 6. Então, existe diferença nisso aí. E que essas coisas não entram, é impossível você colocar isso no trabalho onde houve mais de 17 hospitais participando, e apesar de que o autor falar aqui que as cirurgias eram as mesmas, eu duvido que sejam as mesmas, porque 17 hospitais participando, com cirurgias extremamente complexas, onde uma classificação é no olhômetro, dificilmente você vai ter algo que seja geralmente homogêneo. Entendeu? Então é um problema sério desses trabalhos, mas né, acho que também um IDP de 7, 9 ou 6 não muda muita coisa. Enfim, eu tenho muita coisa para falar desse paper, eu gosto muito desse assunto, entendeu? Eu não sou descrente, eu acho até que os trabalhos eles são feitos sempre. O problema desse negócio é que ele foi feito sempre associado à quimioterapia e estão dando muito crédito à quimioterapia. Mas se a gente for lembrar, pouco tempo atrás, um paciente que você abria a barriga, ele era metastático, você fechava e selava a vida do paciente. E hoje a gente tem congressos, né, falando sobre isso, congressos inteiros, temas, podcasts, né, falando sobre isso. E a gente elevou a sobrevida de pacientes, seja com quimioterapia endovenosa, tratamento multidisciplinares, avaliando comportamento, de uma maneira estrondosa. A única coisa que eu questiono é dar tanto crédito a essa quimioterapia peritoneal. Esse é o único ponto do meu questionamento, não em relação ao tratamento dessa doença peritoneal como um todo. Pronto, Thiago. Posso ir embora? Não é exato, Anil. Assim, muito interessante. Deixa eu até ver se eu estou gravando aqui. Muito interessante você ter todos os seus comentários. Assim, a gente, não o cirurgião, é sempre bom ouvir todas essas nuances do ponto de vista cirúrgico. Se a gente for agora entrando no desenho do estudo, foi um estudo randomizado de fase 3, aberto, por questões óbvias, não cego, que randomizou pacientes de 18 a 70 anos de idade, tinham que ter excelente status performance, o PCI de corte foi 25 ou menos, e com adequadas funções orgânicas, renal, hepática, etc. É interessante que é um estudo que lembra muito cenário real, porque eles permitiam qualquer tratamento prévio do paciente, não tinha nem período de washout, assim, o paciente não tinha, ele podia ter acabado de tratar com químio qualquer, outro paciente podia ter feito químio há muito tempo, não tinha uma certa padronização, nem quanto ao tratamento pré, nem quanto ao tratamento pós. Pacientes de qualquer comorbidade podiam ser incluídos. Assim, o principal critério era ser pacientes relativamente jovens, no máximo 70 anos, com bom performance status e um PCI baixo. E aí eles foram randomizados para fazer a citorredução com ou sem o HIPEC. Mas eles eram randomizados depois que se tinha a certeza de que você conseguiria fazer uma citorredução completa ou pelo menos ter tecido residual tumoral de 1 milímetro ou menos. Então era nesse momento em que os pacientes eram randomizados. Os pacientes em que se abria a barriga e viu que não conseguiria fazer citorredução completa, tinha um PCI maior do que esse, ou ia ter uma doença residual maior do que essa, eles não eram randomizados. O que o Alan chama de muito próximo à vida real, não sei, a título de estudo clínico eu chamaria de uma bagunça completa. Porque ele permite, enfim, qualquer esquema de quimioterapia antes ou depois, aí, enfim, beleza, tudo bem, mas qualquer tempo de quimioterapia antes ou depois, eles deveriam ser aptos aí para receber pelo menos 6 meses de quimioterapia sistêmica nesse período perioperatório, mas o paciente poderia ter progredido, teoricamente, a 2 linhas de quimio antes, ter feito o que ele quisesse antes ou depois, então, assim, é um pouco confuso e o grande motivo disso, na verdade, que eu estou falando é porque quando você começa a acrescentar diversas coisas variáveis, digamos assim, e você vai encontrar um resultado no final desse estudo, fica mais difícil de eu dizer que esse resultado se deve àquilo. A gente vai ver no final, graças a Deus, esse estudo não foi positivo, mas se fosse, eu já tinha até a crítica montada para isso. Claro, poxa,
Você está combinando um monte de esquema de quimioterapia, o cara pode ter operado, feito sua redução depois de progredir 2 linhas, tendo já tomado anti-GFR, o outro tomou regorafenib. Então, assim, é o samba do crioulo doido, mas, enfim, vamos em frente aqui, vamos em frente. Uma coisa que eles fizeram que a gente não, assim, pelo menos o tempo que eu conheço isso aí, esse negócio não empacou muito no Brasil. Se alguém de algum grupo estiver escutando esse podcast e quiser fazer algum comentário a respeito, por favor, nos procure nas redes sociais. É que essa quimioterapia endovenosa perioperatória, isso aí a gente não tem o costume de fazer lá no nosso grupo, né? Isso aí é uma coisa que eu vi, até brincadeiras assim, não, é porque vai atacar o tumor pelos dois lados, né? Pela veia e pelo peritônio, né? Mas na verdade, eu ouvi esse tipo de... Eu achei bacana comentar isso, cara, sabe? Porque, assim, você viu tem isso? outras doenças. Tem outras doenças, por exemplo, talvez um dos protótipos de doença para tratar com quimioterapia intraperitoneal seja câncer de ovário. Você tem estudo fase 3, New England, etc., com paclitaxel monodroga intraperitoneal. E o paclitaxel tem uma razão de ser, é uma droga que tem um peso molecular extremamente elevado. E então você, enfim, tem uma absorção muito pequena no peritônio dessa droga. Agora aqui, se eu estou injetando uma droga no peritônio, é porque eu acredito que essa droga, enfim, vai ficar no peritônio. E aí, em paralelo a isso, eu uso uma coisa, enfim, endovenosa que eu uso quando associo, quando vou fazer Folfox, eu dou fluoracil endovenoso com leucovorin. Então, assim, me parece também relativamente contraditório. A gente usa com frequência, hoje em dia, a oxaliplatina intraperitoneal, até por não ter a mitomicina amplamente disponível, mas normalmente não faz esse fluoracil Não, eu não estou falando que é contraditório, eu estou falando por que usar nesse time? Porque as células escapam, entendeu? É isso que eu não consigo entender. Para o ouvinte entender o que a gente está discutindo, é que assim, no estudo, o paciente recebia aí 400 miligramas por metro quadrado de fluoracil, associado a 20 miligramas por metro quadrado de ácido folínico, 20 minutos antes do banho, vamos dizer assim, de oxaliplatina intraperitoneal. É daí que vem essa quimio EV, com simfloracil e a oxaliplatina no banho. E aí eu chamo a atenção disso aqui, porque quando a gente não sabe que esquemas o paciente usou antes ou não, se você, por um acaso, tiver um desbalance entre os dois grupos de quem fez, por exemplo, muito Folfox antes, um paciente muito exposto a Folfox sistêmico, será que você fazer esse Folfox, o FOL na veia e o OX no peritônio teria ainda algum papel? Você não saber que tratamentos prévios o paciente foi exposto, ou quais tratamentos subsequentes ele receberia, pode ter impacto em você saber o que fez diferença ou não no estudo. E outra coisa interessante é a seguinte, a gente estava discutindo aqui, a gente fazia oxaliplatina intraperitoneal, sem o fluoracil e tudo mais. Isso é relativamente estranho quando a gente lembra que não existe papel de oxaliplatina monodroga no tratamento de câncer de cólon. A gente não usa a oxaliplatina sozinho em nenhum cenário. Então, por que você vai tratar a doença sistêmica com uma quimio que não tem nenhum ganho de nada no tratamento sistêmico quando a gente dá ele na veia? Toda essa questão de quimioterapia, de HIPEC e citorredução, veio com base do racional e foi sendo usado na prática, foi sendo incorporado, mas você carece de dados randomizados, muito menos de fase 3, que vai comprovando a eficácia disso. Você tem séries de casos? Você tem vários. Assim, estudos retrospectivos mostrando benefício, você tem alguns também. Mas esse, finalmente, foi um estudo de fase 3 para fazer essa pergunta. A HIPEC faz ou não faz diferença? E tudo, assim, como a gente vai ver dos resultados, provavelmente, pelo menos por esse estudo, apesar desses defeitos, aparentemente não. Tem um comentário único, antes de entrar de resultado, que é sobre o desenho, a parte estatística, que é assim, o estudo teve como desfecho primário sobrevida global, e a diferença que eles queriam encontrar era um ganho de 30 meses para 48 meses com a adição da HIPEC em comparação à citorredução sozinha. Quando você olha agora em retrospecto, isso parece muito otimista de que você acharia uma diferença tão grande só com a HIPEC em si. Então, em questão de desenho de estudo, talvez seria mais justo para a HIPEC você ter esperado um benefício menor, mas que, infelizmente, isso faria com que o N do estudo fosse maior e mais difícil recrutar mais pacientes. Então, isso foi, assim,
Foi um pouco otimista demais. Essa é uma das críticas do desenho do estudo. Isso acontece muitas vezes, isso aí isso é o seguinte, eu acho que tem muito a ver com o N de recrutamento também. Sim, se ele tivesse estimado uma diferença pequena, ele ia precisar de um N que ele não ia ter. Nome, E eles acreditam nisso aí. Também tem, acho que tem um pouco das duas coisas, né? Como eu falei no começo aqui, acreditam bastante. E aí, se a gente pegar aqui o resultado, 2008 a 2014, olha o tempo que demorou esse negócio, né? Muito tempo mesmo. E você tem aqui, ó, 133 pacientes avaliados no braço HIPEC com 182 de cirurgia, e a citorredução completa ocorreu em 90% de cada grupo, quer dizer, os pacientes foram bem selecionados, você conseguiu colocar na mesa e fazer uma citorredução completa em 90% deles. Isso é muito, né? Com doença residual menor do que 1 milímetro em 10%. Então, na verdade, o que sobrou muito pouco, né? E que não houve diferença nenhuma em sobrevida global. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no grupo como um todo, a diferença dos pacientes do estudo foi muito boa. A sobrevida foi boa. A gente pegar aqui, ó, pacientes com IDP maior do que 15, que é alto para câncer coloretal, certo? Você tem uma mediana aqui, quer dizer, uma sobrevida mediana de 20% no braço HIPEC e 30% no braço de redução. Essa diferença de 10% é um pouco inexplicada, assim, mas de 11 a 15, 20%, 14%. Você tem gente viva em 5 anos, mesmo com a doença coloretal metastática para o peritônio, da ordem de 15 a 20%, quando você tem o IDP acima de 11. Então, isso é bom, não é ruim. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que eles falam muito e falaram muito nos congressos, que apesar da diferença ser exatamente isso que você comentou, a gente estimou um ganho muito grande para se comprovar, mas, apesar disso, a mediana de sobrevida ela foi muito boa em todos os grupos. Então, esse tratamento como um todo é bom, que é exatamente isso que eu comentei no começo, né? Você tem agora um paciente que trata de uma maneira completa, complexa, multidisciplinar, e que a sobrevida disso certamente se eleva como um todo, né? Mas, quando a gente vai para o endpoint de sobrevida global, a sobrevida global mediana no braço que fez citorredução com o HIPEC foi de 41,7 meses versus 41,2 meses no subgrupo que fez só a citorredução, com hazard ratio de exatos 1,0 e um P de 0,99, com curvas que foram completamente sobreponíveis, né? Então, assim, acho que nem que se a gente desenhasse as curvas, deixava uma linha tão em cima da outra, mostrando que o acréscimo nesse estudo do uso da quimioterapia hipertérmica intraperitoneal não levou a ganho de sobrevida global, nem a ganho de sobrevida de progressão, né? Sobrevidas globais, assim, de respeito, né? Acima de 40 meses de sobrevidas medianas. Assim. Mas assim, tudo bem, eu concordo que o grupo de pacientes com carcinomatose peritoneal normalmente é um grupo de pacientes que tem um prognóstico pior quando a gente compara pacientes com metástase hepática ou com metástase pulmonar, principalmente, né? Só que aqui tem que lembrar que quem entrou no estudo é o cara que tinha carcinomatose peritoneal que você conseguiu deixar sem doença, né? Não, assim, somado a esse fato da sobrevida ser igual, qual a próxima pergunta? E a toxicidade? Então, apesar de ter sido igual, a toxicidade, se a gente pegar aqui qualquer complicação, eventos adversos grau 3 ou mais, foi 26% versus 15%, com P significativo. Então, assim, há mais complexidade, até porque a utilização de oxalipatina como método de HIPEC, ela só pode ser feita em soro glicosado. Então, muitos pacientes, em muitos centros que são inexperientes, o paciente faz uma baita hiponatremia. Eu já vi paciente suspender a HIPEC por conta disso, quando o anestesista não tem outra experiência. Então, a toxicidade... Peritonite, né? Peritonite encapsulante é mais comum também com a tem isso, oxaliplatina do que a gente via quando fazia com mitomicina, né? Então, assim, a HIPEC realmente para esse tipo de paciente... Agora, isso não exclui, pessoal, aí é onde a gente quer chegar, não exclui a citorredução, né? A citorredução não. Eu acho que se a gente tiver componentes que se somem a essa terapia, na minha cabeça, resposta a químio e tempo livre de químio, quer dizer, espaço entre químio e recidiva, etc., para mim é o mais importante, porque isso fala para mim, olha, essa é uma doença que
você retirar ela é muito melhor, que a ação da quimio é pior, porque ela tem uma evolução mais lenta. É o que a gente comenta aqui, né? A sobrevida livre de oncologista, né? Isso é um endpoint Sem dúvida, extremamente positivo. Esse, esse, esse estudo, assim, ele veio para... A gente tem que usar ele agora como ponto de alicerce para qualquer novo avanço que a gente faça nesse cenário de tratar a carcinomatose peritoneal, né? Como o Raniel falou, a gente já sabe que você cita reduzir esses pacientes, 10 a 20% desses podem ficar sem recidiva no longo prazo. Então, se você tem doença com carcinomatose peritoneal isolada, em baixo volume, ainda há, pelo menos em teoria, chances de curar esses pacientes, de ter sobrevida livre de recidiva no longo prazo, tal qual a gente já tem com metástases hepáticas, mas no caso de metástase hepática um pouco maior, quando você resseca bem. Como esse estudo mostrou grandes sobrevidas globais numa população bem selecionada, futuros estudos talvez tenham que usar surrogates como endpoints, né? Porque o estudo fica muito difícil se você for ter que esperar aí 40 meses para ter uma mediana e achar essas diferenças. E a HIPEC, se não teve nenhum ganho e aumentou a toxicidade, ela não pode ser o braço padrão. Aqui, citoredução com HIPEC não pode ser o braço controle de nenhum futuro estudo. E a prática clínica hoje, se você for usar estudos de fase 3 para embasar a sua prática, é citoredução apenas. A gente não vai fazer em câncer de cólon, que foi o desenho desse estudo. Citoredução apenas sem HIPEC. Não à toa foi uma publicação importante. De fato, teve toda essa demora que o Raniel falou, desde as apresentações iniciais, atualizações até a publicação. Isso deixou todo mundo que estava acompanhando, esperando esse estudo assim com a pulga atrás da orelha. E o que a gente tem de problemático foi isso. A gente não sabia os tratamentos feitos pré, os tratamentos feitos pós, diversos estudos com a cirurgia complexa que podem ter diferenças na abordagem. Mas é a melhor evidência que a gente tem. E com base nela, eu não tenho usado mais HIPEC em câncer de colo, pelo menos na minha prática, não sei vocês. Concordo plenamente contigo. Acho que o default passa a ser citorredução sem quimioterapia intraperitoneal. Você tem um estudo com absoluta ausência de benefício em termos de sobrevida global e um acréscimo de toxicidade e custo. Então, assim, não tem razão nenhuma de ser. E se aquele povo que acredita nisso como uma religião acredita que tem um subgrupo que se beneficia, o que tem que ser feito é um estudo com esse subgrupo que se acredita que se beneficia. Então, à luz da melhor evidência científica, o padrão é sem HIPEC. E aí assim, eu vou puxar um gancho que isso aí eu vou terminar falando alguns comentários. E aí, ficou por aí? Você acha que o grupo ele aceitou isso de bom grado? Não, né? Claro que não. Agora eles vão fazer com uma bombinha sob pressão, velho. Tu acha que eu não sei? Agora, daqui a 2 anos, a gente vai estar aqui no Clinical Papers discutindo PIPAP. Veja bem, aí começaram exatamente essas coisas. Entendam, pessoal, às vezes a gente está dando risada aqui, quebra a cara lá na frente. Eu acho que inovação... Bem que está gravado, né? Inovação em medicina tem que ter alguém fora da curva que consiga fazer, que tenha insistência em alguma coisa, e às vezes você retoma alguns conceitos. O que é que eu quero dizer? Existe um conceito de ação de quimioterapia diretamente na célula. E o que é que surgiu disso depois? Muito questionamento aconteceu sobre o tipo de químio, que agora mitomicina pode, oxalipatina não pode. Isso aí, realmente, aqui foi provado um conceito, né? Se você vai fazer qual a químio, isso não faz muita diferença na minha cabeça. E aí existe agora um modo de aplicação, né? Um modo de aplicação, que é um modo sob pressão. Eu simplesmente não tenho nada a falar sobre isso. Eu já ouvi gente importante na oncologia falar que se surpreendeu com alguns resultados. Talvez exista um grupo que responda, talvez não, a uma característica da doença. Eu simplesmente não tenho o que falar sobre isso. Muitas vezes são medidas desesperadoras, são pacientes que realmente têm muita carcinomatose, mas que têm condições clínicas para fazer alguma coisa nesse sentido. O Thiago falou aí do PIPAC. Eu acho que, é super válido desde que você não ultrapasse os limites, né, do bom senso e obedeça os critérios de indicação. Mas aqui, para câncer coloretal, isso ficou comprovado, e da minha forma de pensar, para qualquer outra doença invasiva, porque qual a diferença entre câncer coloretal e um câncer gástrico, ou um neuroendócrino, um sarcoma?
né, que tem carcinomatose peritoneal, você fazer HIPEC. Então, na minha cabeça, para doenças com comportamento mais invasivo, a HIPEC ela está fora. A cirurgia citoredutora não, dependendo das características, porque isso aqui é um princípio que a gente chama de princípio da complacência, né? Você não precisa provar para tudo um conceito. É igual essa história da vacina. Não pode dar em tal idade porque não fizeram um trabalho para isso. Mas, isso não existe, né? Se você tem uma vacina que funciona para um grupo grande de idades, provavelmente ela vai funcionar também para mais velhos, mais jovens. Isso aí é um princípio da complacência. Eu queria terminar uma outra lição desse estudo aqui é que o cirurgião tem que chamar um oncologista para desenhar o estudo, porque quando você vai ver, você não tem nada de análise molecular do tumor. A gente não sabe se tem qual é a influência do Carrais, do BRAF, de instabilidade com satélite. Nada disso. Não vem falar isso, não. Com certeza tem um oncologista. Eu só acho que, assim... Mas veja bem, eu acho que, independente de tudo isso, eles queriam ver o papel da HIPEC. Ok? Então, assim, isso é uma pergunta, Alan, que aflora em toda a comunidade de cirurgia oncológica. É o papel exclusivo desse negócio. Eu acho que o grupo teve muita coragem em fazer esse trabalho, mesmo acreditando muito, né? Ainda bem que eles fizeram um bicaudal. Se eles fizessem só um de caudal, a gente estava perdido, que a gente só podia falar que como é que é? Não não positivo, não é não negativo. Mas aqui foi bicaudado, então dá para você falar que não funciona. Era. Não foi um não inferioridade, né? Isso. Beleza? Então, um abraço. Eu acho que eu fico por aqui. Algum comentário final? Um abraço. Se cuida, pessoal. Até semana que vem.